Existe um erro comum na forma como você interpreta esse estado, e ele aumenta o custo sem que você perceba. Muitas vezes, você conclui que está rendendo menos, que está menos focado ou menos disciplinado. Mas essa leitura costuma ser imprecisa. Se você está funcionando, pensando e agindo, mas sente que a energia não se converte em avanço proporcional, isso não indica falha pessoal. Indica apenas que o nível de atrito interno está diferente. Estado aqui significa apenas isso. O nível de atrito para decidir, para iniciar e para sustentar foco agora. Não é identidade, não é traço, não é característica fixa, é configuração momentânea. É como abrir um e-mail simples e sentir que ele pesa mais do que deveria. O conteúdo é curto, a resposta é clara, mas algo exige preparo antes de clicar. Ou como olhar para uma tarefa conhecida e perceber que o primeiro passo parece maior do que o tamanho real da tarefa. Há movimento, há tentativa, há atividade, há planejamento, há revisão, e ainda assim o resultado parece menor do que o esforço. O problema não está na ausência de ação, está na quantidade de estados ativos ao mesmo tempo. E é isso que vamos observar agora. O primeiro sinal é a sensação de múltiplos pontos ativos ao mesmo tempo. Há decisões abertas, há tarefas parcialmente iniciadas, há conversas que não foram encerradas, há mensagens que exigem resposta, há ideias que ficaram em espera. Nada está parado, mas nada está completamente fechado. Você resolve uma coisa e outra continua ativa em segundo plano. Finaliza uma tarefa e imediatamente lembra de 3 outras. O sistema não entra em pausa, ele acumula. O segundo sinal é a alternância constante. Você começa algo, interrompe para verificar outro ponto, abre uma aba, lê uma notificação, retorna e percebe que parte da energia já foi consumida na transição. Não foi a tarefa que cansou, foi a troca. A mudança de foco exige ajuste, e cada ajuste tem custo. O terceiro sinal é esforço invisível antes da ação. A tarefa é conhecida, o caminho está claro, o tempo está disponível. Ainda assim, iniciar exige reorganização interna. Você precisa revisar mentalmente, confirmar prioridades, reduzir ruído, criar espaço. O esforço começa antes da execução, e parte da energia já foi usada antes mesmo do primeiro passo. O quarto sinal é a dificuldade de reduzir estímulo interno. Mesmo em silêncio, há processamento. Mesmo sem nova demanda, há atividade. A mente continua revisando, simulando, comparando, reorganizando. Não é ansiedade, não é emoção intensa, é sobreposição. O sistema permanece ativo, mesmo quando o ambiente não exige, e isso sustenta atrito constante. Movimento não é progresso quando o estado está saturado. Você pode estar fazendo muito e ainda assim avançando pouco. Porque parte da energia está sendo usada para manter estados abertos, não para produzir resultado. O problema não é excesso de tarefa, é excesso de estado ativo. Você pode ter poucas tarefas objetivas, pode ter agenda organizada, pode ter tempo disponível e ainda assim sentir peso. Porque o que consome energia não é apenas o que está na agenda, é o que permanece ativo internamente. Quando muitos pontos permanecem simultaneamente abertos, cada nova ação precisa competir com as anteriores. Competir por atenção, competir por prioridade, competir por fechamento. Uma nova tarefa não começa em terreno neutro, ela começa em ambiente já ocupado. O sistema continua operando.
Nada desliga, nada falha, mas parte da energia está sendo usada para sustentar o que já estava ativo, para manter decisões em espera, para manter possibilidades abertas, para manter microprocessos inacabados. Cada ponto aberto consome pequena quantidade de recurso. Isoladamente, parece pouco. Em conjunto, altera o custo total. Não é bloqueio. Não é ausência de capacidade. Não é falta de ação. É sobreposição, camadas ativas ao mesmo tempo. E sobreposição altera a relação entre esforço e resultado. O esforço aumenta, o resultado não acompanha na mesma proporção. E é esse descompasso que costuma ser interpretado de forma errada. Quando esses sinais aparecem juntos, o sistema continua funcionando. Nada está interrompido. Nada foi desligado. As funções seguem disponíveis. A capacidade permanece intacta. O que mudou foi o custo de operar. O esforço necessário para decidir aumenta. O esforço para iniciar aumenta. O esforço para sustentar foco aumenta. Isso não descreve falha. Descreve organização atual de recursos. Parte da energia está alocada na sustentação de estados ativos. Parte está distribuída entre pontos simultâneos. Parte está sendo usada para manter o que ainda não foi encerrado. O sistema responde dentro da configuração presente. Quanto mais pontos ativos ao mesmo tempo, maior o esforço para produzir o mesmo avanço. Não porque a tarefa ficou mais difícil, mas porque o terreno interno está mais ocupado. Essa diferença é sutil. Externamente, parece rendimento menor. Funcionalmente, é custo maior. E custo maior altera a sensação de progresso. O movimento continua. A execução acontece. Mas a proporção entre esforço e resultado muda. E é isso que este estado descreve. Iniciar algo hoje parece simples ou exige reorganização interna. O primeiro passo acontece direto ou pede ajuste antes. Você olha para uma tarefa objetiva e começa, ou percebe que precisa revisar mentalmente antes de agir. Manter foco em uma única linha de ação está fluido ou requer retomadas frequentes. Você consegue sustentar alguns minutos contínuos ou sente necessidade constante de alternar? Quando interrompe, retomar é natural ou exige novo preparo. Pequenas decisões estão sendo fechadas rapidamente ou permanecem abertas mais do que o habitual. Essas diferenças não indicam qualidade pessoal, não indicam disciplina, indicam apenas o nível de atrito presente agora. O que está leve sinaliza baixa fricção. O que está pesado sinaliza sobreposição ativa. A observação é suficiente. Nada além disso precisa ser feito neste momento. Se dois ou mais desses sinais estão presentes neste momento, é provável que este seja o estado predominante. Provável, não definitivo, não fixo, não permanente. Estados variam. Configurações mudam. O que está descrito aqui é apenas o recorte funcional do agora. Uma fotografia momentânea, não uma característica pessoal, não uma identidade, não um traço. Somente a forma como os recursos estão organizados neste instante. Essa leitura não exige concordância total. Ela apenas oferece referência. Se houver reconhecimento parcial, já é suficiente. Porque reconhecer reduz suposição. E reduzir suposição diminui erro de interpretação. O ponto aqui não é concluir, é localizar. O lugar exato a partir do qual o sistema está operando agora. Saber onde você está reduz simulação desnecessária. Quando o estado se torna legível,
O sistema para de procurar explicações alternativas ao mesmo tempo. A busca por causa diminui. A tentativa de compensação desacelera. Não porque algo foi resolvido, mas porque algo foi localizado. Quando o estado se torna legível, a urgência diminui. Não a urgência externa, a urgência interna de entender tudo imediatamente. Nada foi corrigido, mas o erro de leitura foi reduzido. E erro de leitura consome energia. Interpretar fricção como falha gera esforço adicional. Interpretar sobreposição como incapacidade gera autocompensação. Quando a leitura muda, o esforço desnecessário diminui. O funcionamento continua. A diferença é que parte da energia deixa de ser gasta lutando contra uma interpretação imprecisa. Isso não altera o estado, mas altera a forma como ele é percebido. E percepção funcional reduz desperdício, reduz redundância, reduz tensão invisível. Esse é o ganho. Clareza de posição, sem intervenção, sem ajuste, sem ação. Se fizer sentido para você entender com mais precisão o seu estado atual, o mapa inicial de clareza cumpre exatamente essa função. Ele foi desenhado para a leitura funcional do agora, sem interpretação, sem correção, sem orientação de ação. O link está na descrição. Esse tipo de estado costuma ser silencioso. Muitas vezes é interpretado como falta ou como falha, quando, na prática, é apenas uma configuração específica de funcionamento. Se este vídeo descreveu algo que você já observou em alguém próximo, talvez faça sentido compartilhar, sem explicar, sem orientar, apenas como referência. O canal segue esse mesmo padrão: observação, nomeação, localização do agora.